Fala galera, tudo certo? PH aqui com vocês. Vamos bater um papinho hoje, vamos falar por que você não deve comprar uma Harley Davidson. Como vocês acompanharam aí no nosso último vídeo, eu trouxe para vocês os 5 pontos pelos quais você deveria comprar uma Harley Davidson, ou aqueles pontos que pesaram na minha decisão de comprar a minha Harley Davidson. Mas agora eu quero falar para vocês sobre os pontos, não vou dizer negativos, mas os pontos que devem ser ponderados quando você estiver pensando em comprar uma Harley Davidson. E pode fazer com que vocês decidam por não comprar uma moto da marca. Antes da gente conversar, vou pedir para vocês deixarem um joinha no vídeo. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. E também para vocês seguirem a gente no Instagram, @dentro-do-capacete. Falar também para vocês visitarem o site do Força Custom, www.forçacustom.com.br. Lá você pode se registrar gratuitamente, ter acesso a conteúdos exclusivos e participar de sorteios regulares. Então, como eu falei no vídeo anterior sobre os 5 pontos principais que me levaram a escolher a Harley Davidson, caso você não tenha visto, eu vou deixar eles aqui no card para vocês. Tem alguns pontos negativos, tá? Ou pontos que pesaram de forma negativa na minha decisão de comprar moto. E esses pontos são: o primeiro deles, o preço. Infelizmente a Harley Davidson vende no Brasil suas motos a peso de ouro. As motos são muito caras, tá? Para a realidade do brasileiro, a moto é muito cara. Eu não vou nem entrar aqui na discussão, comparar o preço praticado nos Estados Unidos com o preço praticado no Brasil, porque aqui a gente paga muitíssimo mais caro do que eles. Você vai falar, mas se você converter, pegar o preço, multiplicar pela cotação do dólar, essa conta é uma conta muito furada, porque o americano ele não ganha em real, né? Ele ganha em dólar. Então, eu nem vou entrar nesse mérito, mas a gente paga muito caro pelas motos aqui, muito caro mesmo, né? Então, pouquíssima gente pode comprar uma Harley Davidson 0 km. Eu, por exemplo, não posso, a minha moto comprei usada, tá? Existem várias opções interessantes no mercado de usados, mas você começa a ter que escolher entre uma moto usada, uma Harley Davidson usada, e eventualmente uma moto de outra marca 0 km, tá? Depende da utilização que você for fazer, pode ser mais interessante comprar uma moto de outra marca 0 km, né? Então é uma coisa a se pensar, mesmo você partindo para uma moto usada, são motos caras, tá? Então esse é o primeiro e eu acho que é o grande ponto negativo. Outra coisa que você deve levar em conta, que eu classifico aí como segundo ponto negativo, é a oferta / necessidade de mão de obra especializada, tá? Para manutenção da moto. Se você mesmo fizer a manutenção da sua moto, tá? Mesmo que seja simplesmente a manutenção básica, preventiva, já te ajuda. Mas algumas situações você vai precisar de um mecânico, tá? Um mecânico. E como tudo, hoje em dia você precisa de um cara experiente, um cara de confiança e principalmente qualificado, tá? Eu não sou a favor de você levar as motos na concessionária, falando em Harley Davidson. Por quê? O custo de manutenção da concessionária é elevado, né? Eles trabalham com grande volume de motos e você perde aquela questão do contato direto com o mecânico, que eu não gosto. Eu gosto de ter um mecânico só que mexa na minha moto, que conhece o histórico dela e que eu possa conversar diretamente com esse cara, tá? É uma questão minha. Na concessionária, isso é um pouco mais complicado de se fazer, então não gosto de levar moto na concessionária. Aqui em São Paulo, em outras regiões, em outras cidades grandes, regiões metropolitanas e tal, você tem oferta de uma série de mecânicos, uma série de profissionais que podem te atender muito bem, né? E na maioria das vezes com preço justo. Mas se você morar em uma cidade, em uma região um pouco mais distante, uma região onde tem um volume de motos menor, você pode ter um pouco de dificuldade, né? O que eu quero dizer com isso? A Harley não é uma CG ou um Fusca que qualquer um mexe, né? O cara vai ter que ter o mínimo de ferramentas ali necessárias para mexer na moto e algum conhecimento específico. Então, se você morar numa região muito afastada, vamos dizer assim, ou com
pouca oferta de serviços, talvez você sofra com a falta de profissional, né? Então, o que vai te obrigar a fazer uma viagem eventual aí quando você precisar mexer na sua moto. E isso também vai de encontro ao próximo ponto, que é o quê? A falta de peças, ou a dificuldade de se conseguir algumas peças específicas, tá? Peças de uso geral, de manutenção recorrente, ou peças de maior demanda, não existe dificuldade para aquisição, tá? Hoje na concessionária você consegue comprar qualquer peça, mas às vezes existem peças de baixíssima demanda que você vai ter que esperar um tempo longo para receber sua peça e vai pagar um valor um pouco elevado, né? Então são peças de acabamento, peças de carenagem, ou então peças muito específicas que não estão no programa de manutenção, como por exemplo, eventualmente um módulo ou coisa do tipo. Você vai pagar caro e é bem possível, depende do modelo da sua moto, que você tenha que esperar a importação dessa peça. Então a gente está falando no mínimo 45 dias, mas isso pode estender aí por 90 ou até mais, tá? A possibilidade de importação você pode fazer ela de forma direta. Hoje com a internet você encontra qualquer coisa na internet, compra aí pelo eBay, tem dezenas de sites muito confiáveis, americanos, europeus e tal, que vendem peças para Harley Davidson, mas demora um pouco mais de tempo. Então isso também é diferente do que uma moto que existem muitas aí circulando pelo país. Então vai um pouco de encontro naquela questão da oferta de mão de obra específica, tá? Existe bastante oferta de mão de obra específica, mas talvez na sua região, na sua cidade não tenha. Então isso pode ser uma dificuldade. O terceiro ponto é uma característica, mas que você precisa levar em conta quando você for comprar sua moto, que é o quê? Qual o uso que você vai fazer da sua moto? As Harley são motos desenhadas, digamos assim, para a estrada, tá? Então, para rodar no trânsito urbano, principalmente num trânsito urbano de uma grande metrópole, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, enfim, ela não é o modelo mais aconselhável, tá? Então, se você quer uma moto para o dia a dia, para o uso urbano, é uma coisa que você tem que ponderar muito, tá? Se você vai ou não comprar uma Harley Davidson. Falando desses modelos até que tem o TC103, o TC96, por exemplo, tá? Que no caso as motos até 2017, ou das motos da linha Sportster aí, que tem o motor Evolution até hoje, elas têm refrigeração a ar, né? Então, quando você está com a moto parada, funcionando, ela esquenta bastante. Isso não traz problema para a operação da sua moto, isso não vai estragar o motor da sua moto, tá? Mas é um desconforto grande para o piloto. Então, às vezes você pega uma sequência de faróis, semáforos, tá? Sinais, seja como for chamado aí na sua região, você ficou parado num semáforo, andou 1 km, parou em outro semáforo, 30 segundos, 1 minuto e assim vai. A moto esquenta demais. Isso traz um desconforto para o piloto. Passar por isso todos os dias não é legal, né? E também nas grandes cidades você perde um pouco na mobilidade, porque é uma moto grande, é uma moto pesada, tá? Então você não tem tanta mobilidade para andar em corredores ou fazer manobras em espaços apertados e confinados aí que você vai ter numa grande cidade, como você teria com uma moto street, por exemplo, tá? Mesmo que não seja de pequena cilindrada. Uma moto street de média ou alta cilindrada, você vai ter muito mais mobilidade do que com uma Harley Davidson. Então é uma coisa a se ponderar, tá? Eu falei aí do peso e do tamanho da moto, isso dificulta um pouco as manobras, mas é uma característica, né? Então eu não vejo que o peso seja um problema, tá? Um ponto negativo. Vai te dificultar manobras principalmente em baixa rotação, em baixa velocidade, desculpa, ou até mesmo manobra parado. O peso vai te dificultar. Mas para você andar com a moto na estrada, na rua, a ciclística dela é boa, porque o centro de gravidade dela é baixo. Então a questão do peso acaba sendo, na minha opinião, irrelevante, tá? Para pilotagem. Bom, eu não sei se você concorda comigo. Se você concordar ou não,
deixa o seu comentário aqui no vídeo. Procura a gente pelo Instagram também, no @dentro do capacete. Lá a gente tem um contato mais rápido, mais direto. E diz se você concorda com os pontos que eu coloquei aqui ou não. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu possa ajudar alguém que está pensando em comprar a moto ou que está ponderando a possibilidade de comprar uma HD. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.